Alexandre Magno Abrão. Esse é o verdadeiro nome do eterno ídolo do pop rock brasileiro, conhecido como Chorão. Trata-se do nome por trás da banda Charlie Brown Jr., uma artista que, além de ter marcado a história por suas músicas originais, que conquistaram a juventude, também se tornou marcante por partir bem cedo, muito por conta da vida que levou e até mesmo do sucesso que atingiu. Chorão tinha uma voz marcante, letras um tanto rebeldes e um estilo desleixado. Essas eram as coisas que marcavam o cantor. Além de sua ideologia e seu jeito simples e humilde de ver e levar a vida, é claro. Chorão não era só cantor. Ele foi compositor, cineasta, roteirista e até mesmo empresário, realmente, uma verdadeira caixa de talentos. Inclusive, sua agitada e também atribulada vida começa inclusive em suas muitas funções. Como todos já sabem e lembram ao ouvir o nome Chorão, ele era o vocalista principal, letrista e cofundador da banda Charlie Brown Jr. O grupo era natural da cidade de Santos, no litoral paulista. A primeira formação foi feita em 1992, quando Chorão se juntou com Renato Pelado, Marcão Champignon e Tiago Castanha. Ele permaneceu na banda até o fim, sendo o único integrante a participar de todas as formações. Com o Charlie Brown, Chorão lançou 10 discos, se mantendo desde sempre entre os grupos mais influentes do Brasil. A banda parecia viver o auge do mundo artístico, chegando a vender mais de 5 milhões de cópias de discos, o que foi um grande marco. A fama de Chorão era um fato conhecido por quase todos os brasileiros. Ao contrário da história de Alexandre, o ser humano, por trás do apelido que o tornou tão aclamado. E pode-se dizer que essa história comovia e muito as pessoas que a conheciam. Para começar, ele atravessou uma infância e uma adolescência bastante difíceis. Sua mãe era doméstica, fazia pastéis e cozinhava fora. Era Alexandre quem fazia as entregas, inclusive. O garoto vivia na rua, ia mal na escola e precisou abandonar os estudos bem cedo, ainda na 7ª série. Frequentemente tinha problemas com a polícia, o que o inspirou em várias situações a fazer músicas para se expressar, protestar e questionar. Foi na juventude, nessas circunstâncias de conflito e busca de identidade, que ele decidiu apostar em sua carreira artística. Com 21 anos, foi finalmente convidado a integrar uma banda com o Champignon. A tal banda se chamava WhatsApp, mas acabou não dando muito certo. Foi aí que veio a ideia de montar sua própria banda. Nasceu então o Charlie Brown Jr. e com ele um pouco da vida de glória e ainda mais transtornos na vida do músico. Com essa ideia, o primeiro baterista a compor o time foi chamado. Era Renato Pelado, que vinha de outras bandas e que poderia ser uma grande força para o grupo. Mais tarde, foi a vez de Marcão e Tiago Castanha completarem a primeira formação da banda, que estava prestes a decolar e conquistar toda uma geração. Muita gente se pergunta de onde surgiu esse nome. E bem, a história é um tanto engraçada. Chorão, certa vez, comentou que a escolha do nome foi feita em 1992, quando ele chegou em uma barraca de água de coco, onde havia um desenho do Charlie Brown, o personagem animado, dono do Snoopy. O cachorro, vocês se lembram dele? Por um impulso e um sopro de consciência, decidiu ali mesmo que assim se chamaria sua banda. O Júnior veio porque os rapazes da banda se consideravam os filhos do rock, então julgavam que era algo que cabia perfeitamente. De acordo com o cantor, eles se consideravam herdeiros de músicos e de bandas como Raimundos, por exemplo. Esse fato o fazia acreditar que poderiam dar continuidade a um legado. Inclusive, em diversas ocasiões, Chorão chegou a enfatizar que, nos anos 1990, Rodolfo Abrantes, o vocalista dos Raimundos, era o melhor do Brasil. Além de Raimundos, os membros do Charlie Brown Jr. tinham como inspiração nomes como Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Nação Zumbi e até Planet Hemp. Exemplos fatalmente determinantes para influenciar o estilo musical do grupo. Em 1993, ainda na primeira formação,
Chorão começou a se apresentar em festivais de Santos e de São Paulo. Logo vieram os shows em eventos de skate. Com isso, Rick Bonadio, produtor dos Mamonas Assassinas, se interessou por eles e os contratou. Assim veio o primeiro disco em uma gravadora. Nascia aí o álbum Transpiração Contínua Prolongada. A grande carreira de Alexandre, ou melhor dizendo, de Chorão, estava ganhando forma. Esse era o momento em que sua vida começara a mudar. Ele poderia, com o dinheiro que ganhasse, ter uma vida diferente do que havia tido. Poderia deixar para trás, se quisesse, problemas vividos antes de conseguir tão rapidamente deslanchar sua carreira. Para se ter uma ideia, o primeiro disco vendeu 500 mil cópias, surpreendendo a todos. A banda então fez sua entrada na lista das mais influentes do país, subindo continuamente e com o passar dos anos. Entretanto, todo sucesso parecia ter um preço cobrado do músico em tempo, energia e dedicação. A vida ficava mais e mais agitada e os compromissos ocupavam cada vez mais espaço na realidade do artista. Como todo mundo, Chorão passou por altos e baixos nessa vida cada vez mais frenética. Certamente, o pior período de sua vida talvez tenha sido em meados de 2000, quando seu pai faleceu. A banda, entendendo a situação do vocalista, decidiu dar um tempo até que ele se recuperasse da grande perda. Esse tempo parado mudou sua mente e até sua aparência física. Ele deixou a barba crescer, engordou mais de 20 quilos e estava desmotivado. Ficou quase irreconhecível. Ainda assim, diante de um possível declínio, Chorão refletiu e decidiu dar a volta por cima na vida. Não era a hora ainda de deixá-la, e ele faria isso pelo pai. Durante o tempo em que ficou ausente, seus amigos de banda continuaram estudando música e aperfeiçoando o manuseio dos instrumentos. Nesse período, suas músicas já gravadas e tão bem difundidas permaneceram nos ouvidos do público. O retorno de Chorão deu início a mais uma alavancada da banda. Charlie Brown Jr. continuava crescendo exponencialmente. E, conforme o tempo passava, eles alcançavam grandes números no Brasil e até fora daqui. Com shows lotados e músicas em trilhas sonoras, eles se consolidaram como os maiores artistas do rock nacional. Cravaram sua existência de forma inesquecível num gênero antes subestimado. Aparentemente, Chorão e sua banda viviam uma estabilidade, mesmo em meio ao frisson que todo sucesso impunha, incluindo agendas lotadas, rotinas atribuladas e muito, mas muito tempo de trabalho. Não parecia que algo poderia dar errado, mas essa ideia mudou no dia 6 de março de 2013. A data da morte de Chorão pegou os fãs e todo o país de surpresa. Espalhou uma tristeza sem precedentes pelo cenário musical de uma forma estarrecedora. Chorão não lutava contra nenhuma doença. Era a mente que ditava melodias ecoadas por multidões. Autor das letras com profundidade e até mesmo reflexões que inspiravam e motivavam tantas e tantas pessoas. Sua morte foi repentina, sorrateira. Apenas aconteceu sem dar indícios claros de que estava a caminho. O motorista do cantor Kleber Atala foi quem encontrou seu corpo na madrugada daquele dia 6 em seu apartamento localizado em São Paulo. Pouco depois que o socorro havia sido chamado, a constatação do óbito se espalhou rapidamente. Chorão teve uma overdose de cocaína, conforme apontou o laudo necroscópico. Acredita-se que ele tenha morrido entre o dia 4 e 5 de março, pois o seu corpo, quando achado pelo motorista, já estava entrando em estado avançado de decomposição. A notícia de sua morte fez o Brasil parar, incrédulo, desprevenido ao se ver perdendo um de seus artistas mais icônicos. A morte abrupta de Chorão trouxe à tona detalhes que não apareciam na mídia. Revelou o que ninguém notava por baixo das agendas dos shows e até mesmo das músicas de humores tão variados. Ora com xingamentos, ora com declarações de amor que emocionavam. A partida súbita de Chorão, assim como a impactante causa de sua morte, acabou por revelar como foram os meses que antecederam o fatídico dia 6. Segundo relatos de pessoas próximas,
Chorão teria passado por momentos de irritação, euforia, paixão, generosidade, paranoia e reclusão. Em seus últimos dias, ele procurou velhos amigos na rádio UOL 99 FM e até se declarou para a ex-mulher, afirmando que a amaria para sempre. Mas a impulsividade e intensidade eram marcas do músico, e ninguém imaginou que algo mais poderia estar o atormentando. Para alguns, Chorão contou que estava se sentindo perseguido, mas disse que não conseguia explicar muito bem essa sensação. Disse que pensava em ser uma paranoia. Hoje, acredita-se serem efeitos do uso ou ainda da abstinência das drogas, que já começavam a perturbar, de modo mais agressivo, a mente de Chorão. Seu último show foi marcante. O cantor se envolveu em uma briga com um dos fãs que acompanhavam o concerto e, no mesmo dia, ainda prometeu um emprego a outro admirador. Atitudes bem extremas num curto prazo. Talvez, novamente, uma bipolaridade incitada por sua vida agitada e por seus hábitos nada saudáveis, como dormir pouco e o próprio abuso de substâncias ilícitas. No dia 26 de janeiro do ano em que morreu, Chorão subiu no palco da Casa Noturna Marias, em Balneário Camboriú. Ele falou algo como: "Foi aqui que eu fiz aquele show ruim no ano passado, né?" E foi também lá onde ele realizou o seu último show comandando o Charlie Brown Jr. 6 meses antes desse dia, eles haviam se apresentado no mesmo lugar, mas o que ficou marcado naquele dia foi um discurso feito pelo cantor no início do show. Ele estava receptivo, parecia aberto, expressivo. Inclusive, na ocasião, falou sobre o fim de seu casamento de 15 anos com a estilista Graziela Gonçalves. De acordo com os funcionários da casa de shows, Chorão estava feliz, bem acessível e prometeu se redimir com seu público naquela noite. Naquele dia, 3.000 ingressos tinham sido vendidos. Havia bastante pessoas querendo ver a banda tocar. Tudo seguia bem, até que Chorão discutiu com um fã no final da apresentação. O garoto que estava na plateia tinha mostrado o dedo do meio a ele, que não gostou nem um pouco. Após isso, a banda decidiu tirar férias por conta do carnaval e, nesse período, Chorão passou a maior parte do mês de fevereiro em São Paulo. Estava sozinho, revezando hospedagens em hotéis da capital. Mariela Gonçalves, irmã da ex-mulher do cantor, disse que ele ligou para a Graziela todos os dias. No dia 26 de fevereiro, Chorão foi a um restaurante em São Paulo e lá deu o que pode ter sido seu último autógrafo ao manobrista do estabelecimento. Ele ficou 2 horas no local com 2 homens e, na saída, conversou com um fã por cerca de 10 minutos. 2 dias depois, no dia 28, Chorão apareceu de surpresa acompanhado de seu filho Alexandre na rádio UOL 89 FM em São Paulo. Como mencionei brevemente acima. Ao lado de velhos conhecidos, ele entrou ao vivo em um dos programas da rádio. Ele disse que não estava ali representando Charlie Brown, e sim que estava falando como um grande fã dos locutores. Ainda no dia 28 de fevereiro, saindo da rádio, Chorão procurou por sua ex-mulher, a Graziela, em São Paulo. Ela não sabia que aquela seria a última vez que veria o seu ex-marido pessoalmente e vivo. Alguns familiares chegaram a afirmar que o astro sofria de uma profunda depressão por conta do divórcio com Graziela, que, inclusive, nem havia sido oficializado. Chorão dizia ter medo do que a crítica poderia publicar sobre ele. Nesse período afastado, ele passou muito tempo com Kleber Atala, o seu motorista. Ele foi a pessoa mais próxima do cantor nos dias que antecederam a sua morte. Kleber conhecia Chorão há 9 anos. O motorista, em entrevistas posteriores, disse que nunca tinha visto o cantor tão deprimido, mas que tinha certeza de que ele nunca teria cogitado suicídio. No sábado, dia 2 de março, Atala e Chorão tomaram café da manhã juntos no Hotel Renaissance, onde o cantor passou o resto do seu dia. Chorão mudava de hotel constantemente, pois tinha medo da mídia e do que eles fossem dizer. Chorão então pediu para o motorista o levar para Santos, sua cidade. A viagem, no entanto, não aconteceu e o motorista deixou o músico em seu apartamento, no bairro de Pinheiros, no domingo, dia 3 de março. Chorão não tinha telefone fixo.
Quando Kleber ligou, o cantor simplesmente não atendia o celular, fazendo com que fosse preciso recorrer ao porteiro. De acordo com o funcionário, Chorão estava sempre sozinho lá, nunca com amigos. O homem ainda falou que a última vez que viu Chorão foi na segunda-feira, 4 de março, no final da tarde. Ele teria avisado na portaria que ficaria uns dias em seu apartamento, mas tudo começou a ficar estranho quando ele não saía de lá absolutamente para nada. No dia 5 de março, um dos vizinhos de Chorão disse ter ouvido barulhos altos em seu apartamento. Pareciam móveis sendo arrastados. O porteiro ligou no interfone, mas não conseguia falar com o músico. E foi na madrugada de terça para quarta, dia 6 de março, que tudo veio à tona. Após abrirem à força o apartamento, os funcionários e seu motorista entraram e se depararam com pisos de madeira arrancados, um buraco feito na parede, embalagens de bebidas, cartelas de remédios, vestígios de sangue, além de, claro, muito pó branco espalhado pelo chão. Na cozinha, o corpo de Chorão prostrado no chão e em toda aquela mórbida cena, o fim de um fenômeno musical, de uma das personalidades mais incríveis a doarem seu talento à música nacional. A morte de Alexandre foi seguida por muito barulho na imprensa. Ainda que a mesma não tenha sido autorizada a participar dos ritos finais que aconteceram na cidade natal do músico Santos. Amigos, fãs e familiares acompanharam o cortejo e todo o funeral. A mãe do cantor, Dona Nilda, passou mal no momento em que Chorão era enterrado e teve de deixar o local. Os presentes afirmaram que o clima era de inconformidade e desolação. Um skate foi colocado ao lado do corpo de Chorão. Chorão deixou esse mundo sob aplausos, como já havia se acostumado a ser ovacionado nas despedidas de todos os shows que sua banda fazia. Desta vez, era também uma despedida, mas os aplausos eram de lamento, saudade e pesar. Sua figura permanece muito lembrada, suas músicas ainda hoje ouvidas e até mesmo continua a pairar a reflexão sobre a vida aparentemente glamurosa de muitos famosos, onde o tão notável sucesso pode muitas vezes esconder realidades polêmicas, rotinas desregradas, problemas pessoais de saúde e sacrifícios que definitivamente não valem a pena. Eu fico por aqui e até a próxima.